Então, nós vamos agora olhar um outro processo importante que vem sendo estudado em laboratório, que também é um bom teste do modelo padrão, que é o chamado processo Bright-Wheeler, estudado em 1934. O processo Bright-Wheeler, ele compreende o estudo da aniquilação fóton-fóton indo em E mais E menos, ou seja, o espalhamento fóton-fóton, espalhamento inelástico, fóton interagindo com fóton, fóton sendo espalhado por fóton e produzindo um par elétron-pósitron. Esse é o efeito Bright-Wheeler, né, que envolve, então, radiação na faixa já dos raios gama, e esse efeito foi estudado em 1934, e 85 anos depois, em 2019, nós tivemos resultados interessantes publicados nesses artigos, Physical Review Letters de 2019, nesse Physical Review D101 de 2020, que é a produção de pares de elétrons pósitrons em campos de laser muito intensos. Nós estamos falando aqui de um laser de 10 petawatts. 10 petawatts são 10 vezes 10 a 15 watts. O peta é 10 a 15, portanto, 10 a 16 watts. Lasers de pulsos, né, de 10 a 16 watts de potência. Então, nesses estudos, né, nesses experimentos, vem sendo estudado o efeito Bright-Wheeler, que também é um bom teste do modelo padrão. Então, eu queria chamar a atenção para esses fatos de que o setor magnético, né, tanto o magnetismo do elétron quanto o magnetismo do muon, são muito importantes, né, para testes do modelo padrão. Também o efeito Bright-Wheeler. Então, é interessante a gente ver que depois de 80, estamos falando de 2019, 2020, né? Portanto, há 83 anos, né? 82, 83 anos, nós estamos esperando medidas precisas para comprovar esse efeito Bright-Wheeler. Então, aqui a gente se coloca o universo magnético e o modelo padrão. Por que nós estamos tentando checar ou verificar, comprovar o modelo padrão a partir do setor magnético do universo? Um setor magnético de larga escala. Por quê? Porque o universo sofreu, né, transições de fase, e essas transições de fase do universo primordial eram acompanhadas de campos magnéticos muito intensos. Então, compreender a origem do magnetismo, compreender essas transições de fase magnéticas e compreender essa magnetogênese, que é a geração de campos magnéticos no universo primordial e o seu consequente desenvolvimento, como esses campos, a sua consequente evolução, melhor dizendo, como os campos magnéticos do universo evoluem, pode ser um teste também interessante para se checar o modelo padrão em larga escala. O que é interessante é justamente isso. O modelo padrão ele é feito para o desenvolvimento e para a compreensão da física de partículas, mas esses processos elementares eles têm tudo a ver com a evolução do universo. Então, a magnetogênese, que é a geração de campos magnéticos, é também um momento importante para se estudar o modelo padrão. Então, nós temos, então, que a transição de fase importante, né, do universo primordial e que diz respeito ao aparecimento da interação eletromagnética, que é quando a interação eletrofraca se desmembra na interação nuclear fraca e na interação eletromagnética, quando o fóton realmente aparece, né, e quando a questão da carga elétrica emerge, é justamente a transição de fase dirigida pelo campo de Higgs, né? Quando a matéria se torna massiva, então é nesse momento dessa transição de fase efetuada pelo campo de Higgs que a matéria carregada se torna massiva e as interações eletromagnética e nuclear fraca se separam. É o que eu coloquei aqui chamando de Fiat Lux, é quando aparece a luz. Nessa era, a temperatura era de 10 a 15 Kelvin, a energia na faixa de 250 GeV, essa é a escala de energia, e nós tínhamos campos magnéticos altíssimos, estimados em 10 à potência 19 Tesla. Campos muito mais intensos do que os campos magnéticos críticos de Schrödinger, que são na faixa de 10 a 9 Tesla. Portanto, 10 ordens de grandeza mais intensos do que o campo magnético crítico de Schrödinger. Então, esse momento é muito importante dessa transição de fase também compreender o que o modelo padrão reproduz, que bate com o estudo também da cosmologia e da astrofísica. Então,
continuando nessa motivação, quer dizer, é um ponto de vista. Eu estou tentando trazer o modelo padrão, olhando muito as descobertas mais recentes sobre esse universo magnético, sobre a importância do magnetismo no universo, no cosmos, né? Então, os campos magnéticos e a magnetogênese, eu coloco aqui nesse slide, né, ilustram muito, né, essa relação. Campos, teoria de campos, física de partículas, astrofísica e cosmologia. Juntando tudo, é muito o que se também muito do que se ocupa também a física de astropartículas. Então, nós vamos fazer uma passagem do microcosmo, né? Quer dizer, o micro, nesse caso, está representando a transição de fase eletrofraca, portanto, uma escala de comprimento de 10 a menos 3 femtometros, ou seja, 10 a menos 18 metros, que é o que eu chamo de atometro, né? Que é o prefixo 10 a menos 18. Então, a escala fraca, eletrofraca, 10 a menos 3 femtometros, até a escala galáctica, né? Que vai na faixa dos quiloparsecs, ou até mais, mas nós estamos falando de uma faixa de 10 quiloparsecs, que dão 10 a 17 quilômetros. Então, basicamente, né, nós estamos falando de um passeio, né, por ordens de grandeza que vão desde 10 a menos 3 femtometros, quer dizer, 10 a menos 18 metros, até 10 a 17, 10 a 20 metros. Né? Então, 10 a menos 18, são 38 ordens de grandeza, né, de passeio, onde a gente pode verificar previsões e resultados que o modelo padrão pode ser testado do ponto de vista experimental, confrontando experimentos, sejam experimentos feitos em laboratórios terrestres, aceleradores de partículas, e experimentos astrofísicos e cosmológicos. Né? Ainda chamando atenção, só para um aspecto importante também, resultados importantes, é a discussão do setor de monopolos magnéticos, que nós vamos falar um pouco aqui também nessa nossa discussão. Então, monopolos magnéticos, não os monopolos magnéticos elementares previstos por Dirac, né, os monopolos sem estrutura, mas monopolos magnéticos complexos, né, que já foram medidos em sistemas de gelos de spin na matéria condensada e que são procurados e serão procurados agora intensamente nas colaborações do LHC. Aliás, lá no final, na nossa próxima reunião, daqui a 2 dias, né, na parte 2 dessa discussão aqui, nós vamos estar falando dos 10 experimentos do LHC. O LHC agora entra na sua terceira fase com novos experimentos. Então, nós temos um total de 10 colaborações que vão estar fazendo uma varredura muito grande, não só do modelo padrão, mas de física além do modelo padrão. E essa física além do modelo padrão traz pontos de tangência com o modelo lambda-CDM. Por exemplo, na questão da matéria escura. Vamos falar sobre isso mais à frente. Como esses dois grandes modelos conversam, como esses dois gigantes da física conversam. Uma grande descoberta de 2020 também foi essa explosão de ondas de rádio muito intensa e muito rápida que aconteceu, né, com essa magnetar galáctica. Esse evento chamado FRB, né, de 2020, publicado no Nature, mostra que foram produzidas ondas de rádio, né, com frequência na faixa de alguns megahertz e com duração da faixa de milissegundos. Esse é um evento muito particular, esse burst, né, essa explosão de rádio, de ondas de rádio. E esse é um fenômeno também que pode trazer luz sobre a discussão de magnetismo no universo e questões ligadas ao universo primordial. Também um resultado importante de 2020 que praticamente ela ilustra o quanto o magnetismo ele está na alma do universo. Foi descoberta nessa mais extensa região magnética no cosmos, cerca de 10 a 7 anos-luz, portanto 10 a 20 quilômetros de um espaço vazio magnetizado, preenchendo essa região entre aglomerados galácticos. Né? É um grande problema, quer dizer, uma grande questão que pode vir a ajudar a resolver uma grande tensão do modelo lambda-CDM, que é a chamada tensão de Hubble, sobre a qual nós vamos falar. É um dos pontos de tensionamento do modelo padrão da cosmologia. E esse dado, ligado ao magnetismo,
Se é magnetismo, é magnetogênese, é modelo padrão da física de partículas, então é um ponto também de ligação, um ponto de estreita convergência entre os dois grandes modelos que eu estou falando. Então, essa tensão de Hubble é esse problema que acontece na cosmologia. É uma discrepância entre os valores da constante de Hubble a partir de dados atuais, né, e de dados do universo primordial. Então, o modelo vai calcular a constante de Hubble a partir de dois conjuntos de dados: dados do universo primordial e dados do universo tardio, do universo atual. E isso traz uma discrepância. Essa discrepância é uma tensão do modelo padrão. Por quê? O modelo do modelo padrão da cosmologia, o modelo lambda-CDM. Deixa eu colocar aqui um aspecto, porque o modelo lambda-CDM, como todo bom modelo na física, ele é baseado em premissas fundamentais. Então, tem 5 premissas que são muito importantes no modelo lambda-CDM. Primeiro, o modelo lambda-CDM, ele se baseia fortemente no fato de que a teoria da relatividade geral é a teoria que descreve a gravitação em escala cósmica. Segundo, ele se baseia na validade do princípio cosmológico, que diz que em largas escalas o universo é homogêneo e isotrópico. A pergunta é: os testes mais atuais, mais precisos, eles confirmam a homogeneidade? Confirmam a isotropia? E a teoria da relatividade geral, ela vem apresentando desvios ou não?